Olá pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre os principais conhecimentos, as principais informações para que você consiga envelhecer e mesmo assim manter saúde. Existe uma frase que eu encontro na boca de muita gente que falam: a gente tem que morrer de alguma coisa, ser velho é ter doença. Não é bem assim. Bem, vamos fazer um teste. Feche os olhos agora. E agora eu quero que você se imagine você com 60, 70, 80 anos de idade. Como é que você vai estar? Como é que você vai estar se sentindo? Você vai estar usando uma bengala? Você vai estar usando uma dentadura? Você vai ter alguma doença degenerativa como Alzheimer, pressão alta, diabetes? Você vai conseguir passear, caminhar, vai ter a liberdade para dirigir um carro? Pensa, como é que você vai ficar? Vamos lá, abre o olho agora. Finalmente, quando você chega nessa idade em que você deveria estar aproveitando a vida, curtindo os netos, porque filho a gente cria, neto a gente lambe, como diz meu pai, né? A gente acaba aproveitando. É uma época que você poderia estar viajando, os filhos já cresceram, você não tem que mais dar conta para eles, você não tem que cuidar mais deles, devia estar gastando a grana que você juntou ao longo da vida, mas não, você tem que ir no médico, você tem que fazer exames, você tem que fazer uma cirurgia, você não consegue se movimentar porque tem artrose nos joelhos, na coluna. Mas isso não deve ser dessa maneira. Deixa eu mostrar para vocês aqui o Dr. Bob Del Montic e essa é a senhora Ernestine Shepard. Dr. Bob Del Montic nessa foto, 84 anos de idade, Ernestine, 81 anos de idade. Fala, uau, como assim? Exatamente. Essas são pessoas que utilizaram técnicas, utilizaram conhecimentos, desenvolveram hábitos de vida que fizeram com que eles envelhecessem sem ficar velho, que eles tivessem uma idade avançada sem que o corpo realmente envelhecesse. Porque existe uma grande diferença entre a nossa idade cronológica e a nossa idade biológica. A idade cronológica é aquela que está no seu RG, na sua identidade, no teu CPF. Agora, a idade biológica não tem nada a ver com a nossa idade cronológica. Ela é totalmente diferente. Você pode encontrar uma pessoa que é jovem, um adulto jovem, que o corpo já está deteriorando. Hormônios baixos, um cognitivo ruim já de memória, de raciocínio lógico, raciocínio espacial. Essa pessoa já está realmente envelhecendo biologicamente. E é isso que eu quero falar com vocês, sobre como não envelhecer biologicamente, como a gente pode se manter novos biologicamente. Então, esses dois eles são dois grandes exemplos de que realmente a gente consegue envelhecer e não ficar velho, não ficar enferrujado. A gente consegue envelhecer e ter muita saúde. Um exemplo, um modelo para mim, que eu tenho para mim, Felipe, é quem? Moisés, aquele personagem da Bíblia. Ele chegou com 120 anos, o cara antes de morrer, ele subiu numa montanha e enxergou a terra prometida de longe. Ou seja, os olhos estavam excelentes para ele poder enxergar, o corpo dele estava muito bom para ele subir uma montanha. Eu gostaria de chegar nos 120 dessa maneira. Se eu chegar nos 100 dessa maneira já está bom. Mas esse é o meu alvo. Realmente, ter 100 anos de idade, ou ter 80, ter 90, o que seja, até o meu relógio biológico parar. Mas eu quero chegar lá com saúde. Se você quer isso, então vamos lá, vamos prestar atenção, vamos até o final. Mas você pode dizer para mim, doutor, mas eu sou um cara novo, eu não preciso de uma medicina anti-envelhecimento, eu não preciso... Cara, se esperta. Aprende para a vida. Se você começar agora a fazer uma medicina anti-envelhecimento, você vai ter muito mais facilidade de ter saúde lá para frente. Você vai conseguir prevenir um monte de doença, um monte de sofrimento. Se você não quer sofrer com doenças, cuide agora da tua saúde. Se você não quer ter que gastar dinheiro, tempo com uma doença, tratando uma doença, então gaste tempo, gaste dinheiro, procure conhecimentos relacionados à saúde, ao desenvolvimento da sua saúde. E a primeira informação, o primeiro conhecimento que eu quero passar para vocês é sobre uma nutrição adequada. Eu não quero aqui entrar em muitos detalhes o que seria uma nutrição adequada, mas basicamente quero passar para vocês 4 coisas. Água. Tome bastante água. Porque o nosso corpo ele é feito o quê? De 60%, 70% água. Se você não está renovando essa água, você vai envelhecer. É por isso que o idoso acaba não tendo sede. E é por isso que ele acaba desidratando, ele não bebe água. Então você desde já comece a tomar mais água. A outra coisa que você tem que fazer é comer mais frutas, mais verduras, comer ovos, que são essenciais para você continuar fazendo aquela restauração no teu corpo, colocando nutrientes adequados, como macromoléculas como carboidratos, gorduras saudáveis, proteínas. E também, sempre quando você for comer, é importante que o teu prato sempre seja no mínimo 50% dele, metade do seu prato, ele tem que ser de alimentos crus, para que dessa maneira você não inflame o teu intestino e com isso acabe matando bactérias, acabe destruindo a tua microbiota intestinal. A segunda coisa que eu quero passar para vocês é sobre exercícios físicos. Sim, você precisa muito fazer exercício físico. O nosso corpo, ele é uma máquina. Se não é utilizada, ela quebra, ela estraga. Por causa disso, pensando dessa maneira, tem 3 tipos de exercício físico que você tem que fazer.
primeiro deles é o aeróbico. É caminhar, é pedalar, é nadar, é correr. O ideal é sempre fazer uma atividade física aeróbica leve a moderada, em que você consegue fazer o exercício físico e consegue ter uma comunicação, consegue dialogar com outra pessoa. Quer dizer que você está tendo ali uma entrada de oxigênio, uma saída de gás carbônico adequado para fazer um exercício aeróbico. 20 minutos pelo menos, ok? Outro tipo de exercício é o anaeróbico. É levantamento de peso, é musculação, é pilates, é crossfit. De alguma maneira com que você fortaleça, você tenha que colocar uma carga, uma sobrecarga em cima do teu músculo, para que dessa maneira ele não atrofie ao longo do tempo. A nossa tendência como ser humano é perder massa muscular ao longo dos anos, então a gente tem que cada vez mais nadar contra a correnteza. É aquela história, descer a ladeira é fácil, o problema é subir. Mesma coisa com o nosso corpo. Descer a ladeira é muito fácil para a gente desenvolver doença, fazer atrofia muscular. Então você tem que se prevenir. Subindo a ladeira como? Tem que levantar um pezinho, tem que fazer uma flexão, um agachamento, algum tipo de exercício anaeróbico. E o terceiro tipo de exercício é o alongamento. As nossas articulações são o quê? São sistemas de alavanca. Quando a gente alonga, a gente está fortalecendo o quê? Os ligamentos, os tendões, para que dessa maneira essa alavanca continue trabalhando perfeitamente. É por isso que muita gente que faz academia, os caras lá, os marombados da academia, começam a desenvolver bursite, tendinite. Por quê? Porque eles não alongam, eles não preparam e não restauram os ligamentos e tendões deles. Como? Alongamento é uma das principais maneiras de fazer isso daí. A terceira informação que quero passar para vocês é em relação à suplementação. Para que você desenvolva o teu corpo, para que você melhore o metabolismo do teu corpo, para que você não envelheça dessa maneira, você precisa suplementar alguns tipos de substâncias, vamos colocar dessa maneira. A primeira delas são enzimas digestivas. Enzimas digestivas é para você, quando você come, você precisa fazer a digestão dos teus alimentos. Se você não tem enzimas para fazer essa digestão, o alimento vai passar direto, você não vai absorver nada. Pela deficiência de nutrientes, você vai envelhecer. Mas a maior parte das pessoas, lá pelos 50, 55, no máximo 60 anos de idade, uma grande deficiência na produção de enzimas digestivas. Por isso que é importante fazer a suplementação de enzimas. E junto a gente pode colocar ali os sais biliares. Esses sais biliares seria a mesma coisa que o teu fígado estaria produzindo para ajudar na digestão e absorção de gorduras. A mesma coisa acontece, quando você vai envelhecendo, o teu corpo ele vai decaindo, você diminui a produção desses sais biliares. Então é importante você tomar as duas coisas juntas durante as refeições, as enzimas e os sais biliares. Outra suplementação que a gente tem que fazer são de vitaminas, de minerais, para que dessa maneira o teu corpo ele tenha os substratos necessários para ter as reações metabólicas, para que você produza hormônios, para que você produza energia. Então você tem que utilizar vitamina D3, B12, B2, B5, B6, vários tipos de nutrientes. Vitamina E, vitamina A, esses tipos de vitaminas que você deveria estar encontrando nos alimentos, está cada vez menor a quantidade dessas substâncias nos alimentos, infelizmente. Então, existe essa necessidade de você fazer essa suplementação. E a suplementação também de probióticos. O que são os probióticos? São aquelas bactérias que moram no nosso intestino, que formam a nossa microbiota, que elas ajudam na digestão, na absorção dos alimentos e também ele ajuda no sistema neuroenteral. O que é isso de neuroenteral? O nosso cérebro é extremamente interligado com o nosso intestino, tanto é que chama o nosso intestino de segundo cérebro. Para que esse segundo cérebro funcione apropriadamente, as células que estão ali, elas devem ser estimuladas por substâncias criadas por essas bactérias, pela microbiota intestinal. Então você tem que estar, de vez em quando, tomando um probiótico. Normalmente eu passo para os meus pacientes, toma por 30 dias, 30 dias você não usa, toma 30 dias. Não, ou seja, mês sim, mês não, mês sim, mês não. A quarta informação está relacionada à modulação hormonal bioidêntica. É você ter os teus hormônios, a nossa finalidade com a modulação é ter os hormônios no teu corpo em níveis adequados, em níveis fisiológicos, em níveis que você tenha um metabolismo adequado, otimizado, para que você não envelheça. O que é modulação hormonal? É basicamente duas coisas. Ou você estimula a produção de hormônios pelo teu próprio corpo, utilizando substâncias, utilizando técnicas para você aumentar a produção, no caso, de testosterona, aumentar a produção de progesterona na mulher, reduzir a produção de insulina para quem tem diabetes. Isso é modulação hormonal. Você, através de estilo de vida, através de suplementação, através de alimentação ou tirar alguns tipos de alimentos, você vai tentar estimular o teu corpo para funcionar de uma melhor maneira, produzindo mais ou menos alguns determinados hormônios. A segunda coisa, a segunda maneira de a gente fazer a modulação hormonal é através da suplementação desse hormônio. A gente dá esse hormônio para essa pessoa. Tem deficiência de tireoide? A gente dá o hormônio tiroidiano. Está com deficiência de hormônios sexuais femininos, masculinos? A gente dá eles de maneira transdérmica para o paciente.
Ah, está com deficiência de cortisol, é um paciente que tem uma fadiga adrenal extrema. Damos cortisol, damos DHEA. Então é dar esses hormônios para o paciente, enquanto simultaneamente a gente estimula. O ideal é que você nunca tome somente o hormônio, é você tomar, no caso tomar ou passar pela pele, né, ou transdérmico, e estar sempre ali junto estimulando, para que dessa maneira o teu corpo ele continue batalhando para que ele funcione melhor, não simplesmente receber algo sem ter que trabalhar por isso. Aqui tem informação que eu quero passar para vocês em relação à inteligência emocional. O teu cérebro, a tua mente, as tuas emoções, elas têm que estar saudáveis para que você continue envelhecendo, continue a desenvolver o teu metabolismo, para que você envelheça sem ficar velho. Mas o que é inteligência emocional? Eu vou passar 3 coisas aqui para vocês. A primeira delas é a meditação. Se você aprender a meditar, você vai ter um controle melhor sobre a tua mente, você vai ter um controle melhor sobre os teus pensamentos. E se tiver aqueles momentos estressantes, você vai conseguir lidar melhor com o estresse. Por quê? Porque a tua mente vai estar melhor controlada. Pela meditação Mindfulness você consegue aprender isso daí. Eu fiz um outro vídeo em relação a esse tema, dá uma olhadinha lá como você meditar e os benefícios da meditação. Uma coisa que é super importante também é você ter uma atitude de gratidão. Como assim uma atitude de gratidão? É você ser grato. Ah, doutor, mas eu não tenho pelo que ser grato. Óbvio que você tem. Você está vivo. Olha para as árvores, olha para a natureza, olha para as coisas ao teu redor, olha para a tua família, olha para o teu trabalho. E seja grato por aquilo que você tem. Ah, eu não tenho trabalho. Olhe para você mesmo. Só o fato de você estar vivo, você já deve ser grato por isso. Porque a gratidão, a neurociência ela mostrou que a gratidão ela não consegue ficar junto com outros tipos de sentimentos negativos, considerados negativos. Quem é grato não consegue ficar com raiva simultaneamente. Quem é grato não consegue ficar com medo simultaneamente. Porque a gratidão é um dos melhores sentimentos que você pode desenvolver. Ah, doutor, não estou com vontade. Começa a falar em voz alta, começa a agradecer. Eu faço isso no carro, falo em voz alta. Às vezes quem está passando ao meu lado deve achar que eu sou um maluco. Então é importante você fazer esse tipo de atitude. Atitude de gratidão. E a última coisa em relação à inteligência emocional são os desafios horméticos. Para que o teu cérebro continue sendo estimulado na lógica, no raciocínio, na memória, você tem que fazer exercícios de adaptação para o teu cérebro. Hormese é adaptação. Então é você sempre estar fazendo coisas diferentes. Comendo com a mão ao contrário, se você usa o garfo na mão direita, use o garfo na mão esquerda. Quando você for tomar banho, comece por uma parte diferente do teu corpo. Você jogue um tipo de jogo de memória, de lógica, diferente do que você está acostumado. Jogue xadrez, jogue dama, faça palavras cruzadas, o que seja. São desafios que faz com que o teu cérebro tenha que se adaptar. Leia um livro com um tema diferente do que você está acostumado, porque dessa maneira o teu cérebro ele vai estar sendo estimulado constantemente. Isso vai ajudar a evitar demência, Alzheimer. E a última informação que eu quero passar para vocês é em relação ao sono. Você precisa ter um sono adequado para que você não envelheça. E geralmente, quem tem mais idade tem um grande problema com sono. Eu quero falar aqui 4 coisas então. Você tem que fazer algo chamado higiene do sono. O que é higiene do sono? É você preparar o teu corpo. São hábitos que você tem que desenvolver para que quando for a hora de dormir, realmente você vá para o teu quarto, deite e durma. O que é a higiene do sono? É você começar a desligar as luzes 1, 2 horas antes de dormir, não assistir televisão, não mexer no computador, não mexer no celular algumas horas antes. Você tentar fazer algo que realmente seja monótono para o teu cérebro. Entende? Você começa, vou arrumar a casa, ou tente fazer uma leitura de alguma coisa que seja monótona para você. Isso vai fazendo com que o teu cérebro ele já comece a se desligar. Isso é higiene do sono, resumidamente. E aqui também entra a importância do exercício físico. Quanto mais exercício físico você faz, exercício de qualidade você faz ao longo do dia, você vai cansando, chega de noite, teu corpo ele pede para descansar. Então é muito mais fácil para você conseguir entrar no sono quando você está cansado. Então, por isso, faça exercício. Você também pode estar utilizando uma substância chamada 5-HTP. Ela é uma substância que você pode fazer esse tipo de suplementação, que o 5-HTP ele se transforma em melatonina, que é o nosso hormônio que ajuda a gente a ter um sono reparador. Então você pode usar 5-HTP e também pode, se for o caso, usar melatonina também. Melatonina sublingual vai te dar um soninho gostoso, você vai dormir mais profundamente, você vai ter um sono mais reparador, porque são substâncias que o nosso corpo utiliza, 5-HTP e a melatonina, para que a gente tenha um sono mais adequado. Então são suplementos que você pode estar usando. Tá ok, pessoal? O vídeo foi um pouquinho mais longo, mas acho que foi extremamente importante para quem realmente quer ter saúde, quem quer envelhecer e continuar saudável e não mais enferrujado. Tá ok? Muito obrigado, tenha um excelente dia.